Storytelling é uma arte que a gente precisa aprender e desenvolver quando queremos vender os nossos produtos, serviços ou infoprodutos, né? Eu tive que aprender essa habilidade, inclusive, pessoal, até hoje eu tento desenvolver essa habilidade de contar histórias, tá? De verdade mesmo, principalmente pelo fato que eu tô me posicionando aqui. E quando eu fui aprender na arte de contar storytelling e aplicar isso no tráfego pago, nos projetos de coprodução que eu estava, o meu tráfego, né, o projeto dos meus clientes aqui, principalmente os infoprodutores, principalmente eles, começaram a dar muito mais resultados. Inclusive, um desses infoprodutores meus já chegaram a 2 milhões de reais em faturamento, né? Inclusive, essa placa aqui da Hotmart e da Qify, por mais que elas são minhas, que eu ganhei na porcentagem de coprodução, eu sempre dou os créditos para eles. Se eles não fossem as pessoas que eles são, eu não teria ganho essas plaquinhas. Por quê? Porque, querendo ou não, né, que isso também vem de contra esse vídeo, que são 7 pilares do seu negócio, para você ter sucesso, eu percebi que, vamos supor, dos 12 especialistas que eu lancei, esses 3 especialistas deram certo, um já tá quase chegando no milhão, os outros 2 já chegaram. Qual que é a questão deles? Eles me mostraram também, eu aprendi, vice-versa, que eu era coprodutor deles, até eu desenvolver minha agência de coprodução. Eu entendi que esses 7 pilares, eles são importantes quando se trata de empreender. Os outros não deram certo porque eles queriam renda extra, queriam ficar viajando o mundo com notebook, lá para os Emirados Árabes, enfim, né? É toda aquela história besta que a internet ela divulga. Sendo se vender infoprodutos é você ter um negócio, né? Você empreender. Então, como eles tinham essa mentalidade de empreender, eu desenvolvi também, né? Eles já pagaram mentoria pra mim, estudei, enfim, graças a Deus as coisas na minha vida, por mais que foram desafiadoras alguns momentos que eu tive vontade de desistir, eu soube também abraçar essa oportunidade, por isso que eu tô até hoje aqui contando histórias, né? Pra vocês. E assim, eu vou falar aqui com você, tá? Quais são esses 7 pilares para você ter, para ajudar você a desenvolver a sua narrativa do storytelling, para você vender qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que eu falo para você vender o seu negócio na internet. Primeiro pilar, eu vou chamar ele do pilar do herói. O pilar do herói, ele está muito voltado ao cliente ideal que você tem. Então, assim, as pessoas, elas sempre buscam o seu herói da jornada. Todo mundo tem desvaneios. Todo mundo, às vezes, as pessoas são tão ansiosas que elas... Eu também sou assim, às vezes, antigamente eu era mais. Mas, assim, eu entendo, né? Você sempre, às vezes, quando tá tendo um desvaneio, você sempre se imagina numa realidade onde você é o herói, onde você é o foda, onde você é o protagonista, onde as pessoas te veneram. E as pessoas têm essa questão dentro delas, entendeu? E quando elas têm um problema, elas querem ser o herói para que elas vençam esse problema ao longo do tempo, né? Que a gente já parte também para o pilar 2, que é um problema. Normalmente, igual eu falei, o pilar 1 é seu cliente ideal, né? É o seu público-alvo, é a sua persona, para quem exatamente você vai vender. Essas são as pessoas que são o seu herói. O pilar 2 é o pilar onde você vai encontrar o problema, porque todo mundo tem um problema, todo mundo quer vencer esse problema, entendeu? Só que as pessoas são perdidas e elas não sabem como resolver esse problema. Às vezes, nem elas sabem qual o problema que elas têm. Às vezes, elas têm um problema e não sabem que elas têm aquele problema e você tem que despertar. Você tem esse problema, a pessoa pensa assim, putz, eu tenho esse problema, e você tem que mostrar para ela que tem uma solução desse problema dela, e ela fala assim, beleza, ele tá falando para mim que eu tenho um problema, ele tá falando para mim que meu problema tem solução, então tipo assim, só que tem um outro detalhe, tá? Eu tô falando rápido porque eu tô tomando um café, tá? Inclusive já vou até terminar com ele aqui. Enfim, tô falando muito rápido porque eu tô bem acelerado. Acabei de almoçar, tô gravando um vídeo, então enfim. Então assim, quando você mostra pra pessoa que você soluciona o problema dela, ela vai falar, beleza, quem pode me ajudar? Aí a gente já vai pro terceiro pilar, que a gente chama de guia. O guia é você, o guia sou eu nesse vídeo para com você, por exemplo, entendeu? Então o que seria o guia? Aquela pessoa que já venceu o problema, é aquela pessoa que já passou pelo mesmo problema que o seu cliente tem. Essa pessoa, ela vai falar mais ou menos assim, eu já passei pelo problema que você está passando, já entendi, já resolvi e já venci, entendeu? E este guia, ele tem que mostrar autoridade nisso.
Você mostra autoridade gerando empatia e gerando autoridade também. Gerar empatia quando você fala que você está entendendo o que a sua persona está passando. Você tem que falar para ela, eu entendo, eu já passei por isso. Aí você cria a sua narrativa a partir disso. E esse outro ponto é quando você mostra autoridade. Quais são as suas provas sociais? Como, por exemplo, eu gravo muito vídeo aqui no meu canal sobre tráfego pago e funis de vendas, que é a área que eu me destaco mais e a área também que eu me especializei. E como eu sou o head de tráfego de funis aqui na minha agência, então eu fico mais nessa parte, então eu foco em falar mais dessa parte, né? Então, o que acontece? Se eu não mostro os meus resultados no tráfego pago, se eu não mostro, vendi 300 vendas, eu fiz 400 vendas, eu faturei 100 mil reais no Facebook, eu já faturei X valor lá no Google. E aqui no meu YouTube, eu sempre mostro para as pessoas. Porque se eu não mostrar, eu não tenho autoridade, por exemplo, entendeu? Eu sei que é meio chato, né? Parece que a gente tá esfregando na cara das pessoas que você é o fodão. Mas não, vocês têm que mostrar isso de uma forma bem flexível, pessoal, entendeu? Não é esfregar na cara das pessoas que você é o fodão, mas é você deixar visível os seus resultados, entendeu? Eu vou até te contar uma história aqui rapidinho. Eu lembro que eu tava fazendo uma call com uma fisioterapeuta. Mano, ela é foda, mano, ela é uma mulher muito foda, ela é muito experiente, ela tem quantos anos? 55. Ela já tem, acho que uns 20 a 25 anos na área da fisioterapia, e ela é muito foda. Ela é muito foda. Ela desenvolveu até alguns métodos. Ai, será que eu ia espirrar? Não. Nossa, mas deu uma coçada aqui. Enfim, ela desenvolveu até alguns métodos que ela, cara, tirou um cara da cadeira de rodas. Não porque o cara era paralítico, mas o cara, ele sofreu só um acidente, ele andava normal, tá? Ele andava, tudo mais, ele tava zen. Só que como ele sofreu um acidente na perna, ele não tava conseguindo andar com as duas pernas direito, mas ele ia se curar, enfim. Mas o que acontece? Como ele tava com dificuldade de andar, quando ele meio que se curou, ela fez uma fisioterapia com ele, ela fez algumas sessões com ele, e ela desenvolveu um método onde queria ganhar forças nas pernas, que ia fazer com que ele andasse assim. E ela conseguiu. E ela é tão foda que ela desenvolveu esse método, que ela fala pra mim que é um músculo que você trabalha nas coxas, na panturrilha, e quando ela tem um exercício específico, sabe? E ela é muito foda, ela desenvolveu o cara e esse cara, ele tem até uma mensaginha que ele mandou pra ela, assim, nossa, um áudio muito bacana. Então, tipo assim, é bom porque ela fez o cara andar de novo, assim, entendeu? Então ela é muito foda como fisioterapeuta. E o que acontece? Na call com ela eu falei, ela falou, Mike, eu consigo vender infoprodutos para outros fisioterapeutas, que eu consigo ensinar para eles o meu método que funciona muito, o meu método que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Eu falei pra ela, lógico que pode, pô. Você pode se tornar uma grande infoprodutora. Só que tem um detalhe. Esse é o detalhe ruim que eu vou te falar aqui agora. Eu comentei com ela, poxa, legal, fulana. E você divulgou isso na internet? Ela falou, não. Eu falei pra ela, então você não fez nada. Você não tirou ninguém da cadeira de rodas. Você já divulgou, você falou pra mim que você tem graduação em fisioterapia, pós-graduação em não sei o que lá do músculo, ela fez um MBA lá em Dublin, ó. Eu esqueci o país que ela fez no MBA. Enfim, ela fez o MBA em um país do exterior, esqueci qual foi, mas é uma faculdade muito boa, né? Ela tem grana. E ela se desenvolveu muito. E eu falei pra ela, você falou na internet que você fez faculdade disso, pós-graduação disso e MBA daquilo? Ela falou, não. Então eu falei, então você não fez nada. Porque você não divulgou isso na internet, que é o maior meio de comunicação que o humano tem hoje. Você não fez nada. Então, mostrar autoridade é muito importante porque as pessoas te dão mais credibilidade e vão te dar mais ouvidos para o que você tem a dizer, entendeu? Então é bom a gente fazer isso com humildade e cautela. Você tem que saber dosar essa autoridade, entendeu? O método simples de fazer isso é do jeito que eu tô fazendo, por exemplo, eu gravo o vídeo e eu tenho as minhas placas de faturamento atrás, eu sei que isso também é uma coisa muito fútil, é uma coisa meio materialista, né? Eu também acho. Só que uma coisa que você não vai ver eu fazendo é viajar e ostentar, isso aí não. Não faz parte do meu brand, do meu posicionamento digital aqui na internet. Eu não quero ficar ostentando, porque eu acho isso uma besteira. Igual o pessoal fica fazendo aí pra alugar iate, alugar carro, casa. Idiotice, daí eu prefiro ser empresário. Eu prefiro ser um empreendedor. Na verdade, eu não gosto de me chamar de empresário, eu me chamo de empreendedor. Eu prefiro trabalhar de uma forma civilizada e saudável, entendeu? Mas enfim, então você tem que achar uma forma de também dar esse
essa autoridade para você, para que a pessoa que tenha o problema, ela confie mais em você. E a gente também já vem para o quarto passo, que é o seu plano. Esse plano tem muito a ver qual é a metodologia que você tem, ou processos que você tem, ou produto que você tem, ou infoproduto que você tem, qualquer serviço que você tenha que vai ajudar o problema do seu potencial cliente. Entendeu? Então você tem que mostrar um plano de ação para ele, um plano onde você vai falar, se você, depois de ter feito, passado por aqueles pilares que eu falei com você, quando você apresenta o plano para a pessoa, ela vai entender, caramba, mano, então esse é meu plano para eu sair do A e ir até o B. Então você tem que mostrar, você tem que divulgar o seu produto, serviço ou infoproduto para a pessoa, entendeu? Tudo baseado de uma forma nichada, por exemplo, sabe? Então é aquilo, mas você também tem que nichar, porque é igual eu sei falar de várias áreas do marketing. Não dá para eu vir aqui falar de venda de produto, eu tenho que nichar. Eu amo o que eu faço, eu amo, mas é meio chato eu nichar para tráfego pago, mas não tem muito o que eu fazer. Se eu não nichar para tráfego pago ou funil de vendas, por isso que eu tenho esses quadros aqui onde você vai me ver fora dessa parte do tráfego pago, eu sei falar de mais outras coisas, né? Porque eu também tenho a minha agência, eu manjo de vários pilares, mas é bom nichar, porque se eu falo para todo mundo, eu não falo para ninguém. Se eu nicho, eu consigo mostrar um plano de ação melhor para a pessoa, como por exemplo, você que está me assistindo, se você tem dificuldade de trabalhar no seu tráfego pago aí da sua empresa, se você não está conseguindo fazer, não está conseguindo ter resultado, ou se você já contratou outras agências e não conseguiram ter resultado para você, saiba que a minha agência é focada em marketing brand, ou seja, a gente usa isso para poder vender. E a gente utiliza o tráfego pago, o social media, a arte, o design como um todo, como pilares do seu negócio para poder escalar. Por isso que nós temos o resultado que nós temos hoje. Então você percebeu que eu apresentei um plano para você? Então é basicamente isso, entendeu? Além do plano, logicamente, você tem que ter um CTA, tá? Um CTA onde você vai ter uma chamada para ação. Sempre tem que ter uma chamada para ação. Você tem que entender o seguinte, o que é óbvio para você não é óbvio para as pessoas. Uma vez até minha cliente tinha comentado comigo, que é a mais antiga que eu tenho aqui hoje, ela trabalha muito na lei da atração, e ela me desenvolveu bastante também, tá, pessoal? O que ela comentou comigo? Mike, você tem que ter um pouco de paciência lá no seu TikTok, porque você tá falando algumas coisas que parece que as pessoas, você tem que ser um pouco mais flexível não falar, porque você tem que entender o que é óbvio pra você, Mike, não é óbvio para as pessoas. Por exemplo, eu acho uma pergunta estúpida a pessoa perguntar assim pra mim, Mike, tem como fazer tráfego pelo celular? Mano, em 2025 eu acho que essa é uma pergunta muito idiota, entendeu? Mas eu sei que eu vou estar respondendo isso sempre, e eu tenho que ter a humildade também de responder. Então a gente sempre vai ter que estar falando essas coisas, falando o óbvio na internet, dando um CTA o tempo todo. Tem páginas aqui de cliente que eu coloco mais ou menos assim no botão. Clique aqui para entrar em contato, clique aqui para preencher o formulário, clique aqui para adquirir a sua vaga, clique aqui para adquirir sua inscrição, clique aqui para participar do meu método, clique aqui para ter um serviço médico comigo, entendeu? Então é mais ou menos isso assim, sabe? Então sempre tem que ter o famoso clique aqui, ou assim, você tem que sempre direcionar a pessoa, sempre, tá? Não é que as pessoas são burras, mas o que é óbvio para você não é óbvio para as pessoas. Então você tem que sempre dar uma chamada para ação, porque isso vai fazer com que a sua narrativa faz com que a pessoa vai sendo guiada por você, guiada até você dar o checkmate ali, entendeu? Além disso, pessoal, vocês vão se encontrar em um momento onde que você vai precisar, depois de você ter o seu primeiro pilar, que é seu cliente ideal, que ele vai ser o herói da sua jornada, que você vai se apresentar como guia, ou melhor, que você vai ter um problema, que é o seu segundo pilar. Depois o terceiro pilar, que você vai se tornar um guia para aquela pessoa. E o quarto pilar, que dentro deste guia, você vai mostrar um plano de ação para essa pessoa. E dentro desse plano de ação, você vai ter que mostrar também um CTA, ok? Depois disso, a pessoa já vai ter confiança que você, tá, pode resolver o problema dela. E isso, pessoal, você pode aplicar no tráfego pago também, tá? Mas calma que eu vou te falar como que aplica isso no tráfego pago. Você não precisa se preocupar, porque o tráfego, por mais que você tenha que aplicar isso no seu negócio, você também tem que aplicar isso no tráfego pago para você poder fazer com que tudo isso se combine, tá? Eu vou te falar como faz isso, com compartilhamento de tela e tudo, então fica tranquilo, tá? E aproveitando que eu dei só uma pausa antes de eu ir para os outros sexto e sétimo pilar, se inscreve aí no canal,
tá? Se inscreve aí no canal porque você vai me ajudar muito aqui a continuar crescendo, fechou? E assim, o sexto pilar, ele é o pilar onde você vai mostrar para o cliente qual que é o lado negativo dele não fechar com você, entendeu? Dele não fechar com você. Então assim, vai ter o lado positivo, que é o sétimo pilar, e o lado negativo, que é o sexto pilar. Então você tem que mostrar quais são os pós e os contras do cliente não fechar com você, ou se ele fechar com você. Então, falando dos contras, por exemplo, quando você fala assim para o cliente, você tem que fazer uma comunicação, principalmente nos anúncios ali, tá? Você tem que mostrar para o cliente o que vai acontecer com ele se ele não fechar com você, por exemplo, entendeu? Então, um exemplo, se você não fechar aqui um negócio com a minha agência, infelizmente, você vai continuar estando invisível no mercado, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, e às vezes você que tem 15 anos de experiência na área que você está, né, eu vou dar um exemplo de advogado, tá? Que eu trabalho muito nesse nicho. Então, você que é advogado, já tem 15 anos de experiência aí na área de BPC Loas, às vezes pode vir um advogado que ele se formou ontem, ele tá gerando os conteúdos, ele tá fazendo um tráfego pago bem feito, tá tendo um social media bem feito, e ele vai passar na sua frente. Sendo se você é mais experiente, você não pode ficar invisível, entendeu? Esse é o problema. Então, quando você faz com que a pessoa visualize, né, e sempre falando óbvio, visualize o problema que ela vai ter, logo em seguida você vai para o sétimo pilar, onde você fala quais os benefícios que ela vai ter com você para comprar o seu produto, serviços ou infoproduto. Então, neste caso, você vai falar para a pessoa que, tipo assim, por exemplo, se você vem para minha agência, você vai ter um plano estruturado para cuidar do seu social media, você vai ter um plano estruturado aqui para a gente poder cuidar do seu social media, da sua página, para a gente cuidar do seu tráfego, a gente vai estruturar você 100% para poder vender o seu serviço e quem sabe também de você desenvolver o infoproduto, e a gente tem essa especialidade aqui também. Então você sempre tem que mostrar os pós e os contras. Logicamente, eu estou dando um overview aqui para você e você vai entender que eu vou falar aqui. Entender que eu vou falar aqui é foda. Acho que eu não vou cortar esse vídeo, eu vou deixar assim. É bom que eu vou sempre me aprimorando aqui na comunicação. Então você vai pegar tudo isso que eu falei e adaptar o seu negócio. Entendeu? Adapta o seu negócio, porque é tudo muito adaptável. Porque o que eu estou ensinando aqui pra você são princípios, pô. Isso não é coisa de marketing digital, gente. Isso aí são princípios pra você aplicar no seu negócio. É a mesma coisa eu falar, faça uma análise da concorrência. Isso é princípios. Faça uma análise SWOT, isso é princípios. Faça análise de erros e problemas internos que você tem, são princípios, entendeu? Mas o esquema aqui do vídeo é mostrar esses 7 princípios para você criar as suas narrativas, o seu storytelling, para você poder vender os seus produtos e a sua empresa aí para os seus clientes, ok? Se você gostou desse vídeo aqui, calma que eu vou falar do tráfego pago junto com o storytelling. Se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do meu vídeo onde eu falo storytelling no tráfego pago. É um vídeo muito mais prático, é um vídeo onde eu ensino a você usar o storytelling dentro do tráfego pago. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. É na prática já, tá? Na prática eu tô ensinando para você a subir as campanhas aí e respeitando cada jornada junto com um bom storytelling. Então eu vou deixar indicado aqui nos cards para você assistir, fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu mesmo por ter estudado até aqui, já tá com 17 minutos. Aqui, logicamente, eu vou ver se eu corto pelo menos o início, né, que eu faço esse finalzinho, mas é isso, tá? Vou deixar esse vídeo aqui corrido. Valeu, viu?